Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com o Murilo, que vai falar. Na verdade, nós vamos conversar sobre uma coisa que é muito vivida, sobretudo aqui no nosso Nordeste, mas acredito que no mundo inteiro é vivido essa devoção mariana de uma forma no cotidiano do nosso dia a dia. E o Murilo é uma pessoa bem expressiva, por isso eu convidei para estar aqui presente nessa conversa, e ele vai partilhar conosco como é vivido essa devoção mariana no cotidiano do nosso povo simples, tanto da cidade como também do interior, como é que vive. Mas antes da gente começar a nossa conversa, quem é o Murilo para quem não o conhece? Bem, eu sou católico piauiense. Piauí, para quem não sabe, é um dos estados do Nordeste. Nosso Nordeste é quase um país, né? E ele é dividido em vários estados. Então, um dos estados do Nordeste é o Piauí, que é um dos estados também mais pobres do Nordeste, né? Que para mim isso não é um sinal de coisa de algo ruim, né? Às vezes quando a gente fala em pobreza, as pessoas já pensam logo nos pontos negativos. Eu gosto de ver a pobreza pelo ponto positivo, é claro, tem os pontos negativos, mas eu gosto de ver os pontos positivos. Piauí também é o estado mais católico do Brasil. Aqui nós temos uma média de 82, 83% da população católica. No Brasil, então, praticamente todo mundo é católico aqui no Piauí. Quem vos fala é Murilo, sou advogado, não tenho nenhuma formação acadêmica na área da teologia. O que eu sei dessa área de teologia, de direito canônico e tudo, eu aprendi sozinho, mas tenho formação em direito, tenho um mestrado, estou ingressando num doutorado na área do direito. E é isso, estamos aqui para a gente partilhar um pouco dessa conversa com vocês. Dentro da igreja pastoral, qual a pastoral que o Murilo hoje faz parte que ele contribui para o crescimento? Assim, eu tenho duas áreas que gosto muito dentro da pastoral da igreja, que é a catequese, que eu sou catequista desde os 15 anos. E hoje eu tenho 32, então já tenho um bom tempo de catequese. E faço parte também das questões litúrgicas. Eu costumo dizer que eu nasci para ser sacristão. Amo essa parte da questão litúrgica, do arrumar a igreja, do preparar a missa, faço parte do coral. Então, são essas as duas áreas que eu mais atuo dentro da igreja, mas, assim, estou aberto sempre a possibilidades. Eu digo direto, eu sou um servidor, então, o que a igreja me pede para fazer, eu faço. Aqui, nós temos uma carência muito grande de sacerdotes. Todo mundo é católico, mas os padres são muito poucos para atender a demanda gigante que nós temos. Então, assim, aqui nós temos muitas celebrações da palavra. Então, é uma das áreas também que eu faço muito celebração da palavra nas comunidades. Para quem não sabe, tem muitas realidades que não sabem o que é celebração da palavra, sobretudo na Europa. Celebração da palavra é digamos, eu não gostaria de usar esse termo, mas é mais ou menos uma missa sem sacerdote, né? Claro, nós não temos a consagração. Em algumas celebrações tem a distribuição da Eucaristia, porque já foi consagrada pelo sacerdote em outra celebração, mas é celebrar a palavra de Deus. Nós não temos a parte litúrgica da celebração da Santa Missa. Nós temos apenas a parte litúrgica da celebração da palavra. Então, tudo se resume à liturgia da palavra. Então, é bem interessante, assim, nesses locais que tem essa ausência de sacerdote, Deus se fazer presente também por meio da sua palavra. Maria. Quem é Maria e o que Maria representa na vida do Murilo? Pois é, quando eu tinha 12 anos de idade, uma tia minha, que eu era muito apegada, ela faleceu. Essa minha tia, ela era evangélica da congregação cristã. E ela morreu lendo a Bíblia, mais especificamente o Salmo 23. E foi uma morte súbita, ela não estava doente. Ela estava lendo a Bíblia e morreu. E aquilo me causou muito impacto, assim, sabe? A morte de uma pessoa que eu gostava muito, por outro lado, a fé daquela pessoa. E eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas, nessa época com 12 anos. Em 2005, eu tive uma experiência muito forte na igreja católica através de Maria, porque foi em uma missa
da padroeira aqui da minha cidade. E o culto mariano aqui é muito forte, assim. E a partir daí, o Murilo se transforma. Eu costumo dizer, eu lembro perfeitamente a data, 15 de agosto de 2005, que foi uma data muito importante para mim, porque foi a data em que eu, de fato, me tornei católico. Não de direito, porque eu já era batizado, mas de fato, porque eu comecei a ter consciência do que é ser católico a partir dessa data, dessa experiência forte que eu tive nessa missa. Eu posso até dizer, talvez um encontro pessoal com Cristo por meio de Maria. E a partir daí, minha devoção mariana cresceu, se amadureceu. E para mim, Maria é aquela presente em todos os momentos, sabe? Assim, eu vejo Maria como uma companheira de caminhada. E toda vez que eu não gosto de pedir, eu tenho comigo, eu não rezo pedindo. É muito difícil eu pedir alguma coisa a Deus. Eu rezo agradecendo ou pedindo para os outros. Para mim é muito difícil. Mas tem uma outra necessidade que a gente tem quando eu tenho entrega a ela. E sempre a gente vê que ela tem esse olhar maternal, de não olhar apenas para o lado espiritual também, sabe? Ela olha também para o vinho que a gente precisa. E é isso. Maria, para mim, é essa companheira. Eu gosto muito de dizer essa amiga, essa companheira de missão também. Interessante que o Murilo falou num ponto que, para nós, servitas da Imaculada, Maria é aquela mulher, aquela mãe e mestra presente na nossa vida. Então, Maria, ela caminha conosco, ela sorri conosco, chora conosco, ela vive conosco. Então, não existe aquela história, no teu sofrimento, onde está Maria? Ela está sofrendo conosco, porque ela é mãe. E qual é a mãe que não sofre junto com o filho? Murilo, como é vivida essa devoção mariana dentro da sua paróquia? Como é que o povo vive isto? Certo. A igreja do Piauí, no Piauí, ela tem uma especificidade, porque ela foi uma igreja que foi durante muito tempo não institucional. A presença de padres aqui agora está começando a melhorar, mas sempre foi muito escassa. Então nós temos cidades que tinham missa uma vez no ano, no dia do padroeiro. Então assim, aquele povo vivia sem um pastor. E se você vê, é um povo muito devoto e muito católico, da forma deles, da nossa forma, mas muito devoto e muito católico. Agora, de uns anos para cá, é que a igreja vai aos poucos se institucionalizando. Mas nós não podemos dizer que aquela experiência do passado, que não é uma experiência com a presença direta do sacerdote, é uma experiência inválida. E a gente vê que sempre as pessoas se congregam em torno de Maria. Para a gente ter ideia, aqui na minha diocese, mais de uns 70% das paróquias são dedicadas a Nossa Senhora. Então a gente vê que o povo tem esse olhar de predileção à devoção à Nossa Senhora. Então, se eles têm esse olhar, é porque eles sentem algo que vem daí. E aí vem a luz divina, né? É o Espírito Santo que inspira isso, né? E as comunidades do mesmo jeito. Às vezes até existe um problema pastoral muito grande, porque as comunidades, às vezes, querem sempre escolher como padroeiro Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, e às vezes isso causa um problema na paróquia, porque o padre, às vezes, tem 4, 5, 6 comunidades para atender num dia. Entende? Então, assim, existe essa ligação muito grande do povo à Nossa Senhora. E é aquela velha história, na ausência do padre, Nossa Senhora era a mestra, né? E conduziu muito bem o povo, é tanto que as estatísticas mostram 83% da população nossa do Piauí é católica. Então, assim, o povo, mesmo sendo sacerdote, foi muito bem conduzido esses anos. Nas celebrações, as procissões, fora isso, aqui para nós é muito forte a questão ainda da promessa, sobretudo no mês de maio. Isso é muito forte ainda no nosso povo. Eu acho que é uma tradição ainda que o nosso povo alimenta e vai passando de geração em geração. Como é vivido, como é visto isso? Eu mesmo, eu sou extremamente promesseiro.
Faço muita promessa, muito, mas é muita. Qualquer coisinha eu tô vendo. Ontem eu tava com dificuldade que não era minha, mas era uma dificuldade que envolvia a comunidade e eu fiz uma promessa ontem a São Judas Tadeu. Ontem mesmo eu fiz uma promessa. E aqui no eu não sei se é no Nordeste inteiro, mas aqui no Piauí tem uma coisa muito interessante, que é as pessoas vestirem a cor do santo. Por exemplo, aqui de janeiro a dezembro sempre tem uma cor. Por exemplo, janeiro, São Sebastião, vermelho. Aí vem, quando são as devoções à Nossa Senhora, é azul. Algumas Nossa Senhora, como por exemplo Nossa Senhora do Carmo, é marrom. Aí tem São Francisco, que é marrom. Por exemplo, agora em outubro, que a devoção a São Francisco aqui é muito grande, aqui na minha região, em outubro, você passa assim nas lojas, nessas lojas, sobretudo nas mais populares, você vê todos, a vitrine fica marrom, porque é o tempo de vender roupa marrom, outubro. Então tem muito isso assim do povo que quer realmente expressar a sua fé e não tem vergonha de expressar a sua fé. E aí vem algumas expressões que a gente acha às vezes um pouco exagerado, que eu não considero exagerado, porque cada pessoa tem a sua experiência, né? Então, quem somos nós para entrar no subjetivo de alguém dizer, como, por exemplo, passar uma missa inteira de joelhos, ou então ir para tantos quilômetros a pé, as pessoas vão para Canindé, enfim. Então, assim, as pessoas ainda têm muito disso. Mas o que eu gosto de ver nessa questão é a materialização da fé. Esses dias até eu comentava com a minha amiga que, uma, independente do que seja, mas um povo que ele não tem identidade, ele não tem nada. Então, assim, nós católicos do Nordeste, nós temos identidade católica. Então, a fé, para nós, não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta, porque no dia a dia nós vivemos a fé. Nós vivemos a fé nessa questão, por exemplo, as vitrines das lojas mudam de cor. Materialização da fé. A fé que se materializa. Então, a fé deixa de ser uma experiência abstrata e passa a ser uma experiência concreta. É a encarnação da fé. Foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo encarnou-se numa cultura. Então, aquela cultura que não se encarna e aquela fé. E aí também, às vezes, nós corremos muito risco de querer impor uma espiritualidade em um povo que não tem aquele carisma e aquela forma de pensar e de agir. Entende? Existem espiritualidades que são muito universais, como, por exemplo, o terço. Mas existe outra espiritualidade que não faz parte da cultura daquele povo. Entende? E não vai para frente. Às vezes existem padres que não têm essa sensibilidade pastoral e eles têm aquela identidade, aquela espiritualidade, e às vezes querem impor ao povo aquilo. E eu acho muito bonito que o nordestino tem um jeito muito próprio de ser católico. É aquele ser católico na alegria, um povo muito alegre, e é um ser católico na expressão forte, no exagero. E uma coisa, para finalizar essa parte, eu não sei se você observou, mas o nordestino, ele tem uma ligação muito grande com a dor. Com a dor. Os grandes centros de peregrinação no Nordeste são sempre voltados à dor. Por exemplo, um dos maiores centros, Canindé. Aqui não é São Francisco de Assis, aqui é São Francisco das Chagas. Então, tem a dor no meio. Outro centro, Juazeiro. Nossa Senhora das Dores, a padroeira do Juazeiro. Então, o nordestino, a Semana Santa aqui no Nordeste é muito forte também, porque tem esse lado do envolvimento, ou seja, aquele povo sofrido vê no santo, vê na devoção, vê na religião uma expressão do seu próprio sofrimento. E une ao seu sofrimento pessoal, ao sofrimento de Cristo, ao sofrimento dos santos. Isso é fé encarnada. Então, não posso ver de outra forma. Você falou num ponto bem interessante. Eu não tinha parado ainda para pensar sobre isto, sobre a dor. Eu acredito, não sei se você concorda, ou as pessoas que estão nos assistindo e vai nos assistir também depois, concordam aqui no Nordeste. Será que é porque o povo nordestino é aquele povo que ele é marcado pela a persistência,
Hum. a garra, a resiliência de suportar os sofrimentos da vida, os sofrimentos do próprio tempo, do sol, do calor, resistente às secas, à falta de água, a tudo isso. Então, acredito que o povo ele traz tanto o divino, traz tanto o sagrado para caminhar nesse sofrimento que é como se fosse uma esperança. Sim, Por exemplo, no Piauí, para quem a gente sabe que o Piauí é bem quente, né? E teve no passado, como aqui no Ceará também teve no passado, épocas de dificuldade de seca, onde o povo andava muito, muito para conseguir água. Acredito eu que essa tradição de caminhar para Juazeiro ou São Francisco do Canindé, e aquele ainda é trazer, é resgatar ainda essa história do povo que caminha mas com fé no sagrado, que busca força nesse sagrado para poder vencer, para aprender e aprender, criar, nutrir, através da fé, a família, né? Então, e hoje não temos mais esse problema. Graças a Deus, nessas novas gerações, a nossa geração, essas gerações que estão nascendo agora, não tem mais o problema que os nossos avós, os nossos pais passaram, né? Que é essa luta pela sobrevivência. A nossa sobrevivência hoje é diferente da deles. Então, acredito que essa promessa de encarnar essa fé nas promessas e a pé, descalço para Juazeiro, as romarias, como até hoje existe, é muito forte, a Nossa Senhora das Dores e a São Francisco das Chagas, as chagas. isso está muito muito forte, enraizado ainda nesse povo lutador do Nordeste, que traz esse divino, que traz esse Deus, que traz essa Maria, que caminha, que acompanha. A mulher que está ali lutando para criar o filho, ao esposo, ao pai de família que caminha com a enxada para poder trazer o pão nosso, como também outras e outras realidades que cada um sabe da sua história. Não adianta a gente estar trazendo e julgando cada um sabe de si. Cada povo, o Nordeste, como você falou, é um país, né? É como se fosse um país, é muito grande. E cada estado tem a sua cultura, cada estado tem a sua peculiaridade. E dentro de cada estado nós temos cada pessoa. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem seu jeito de viver a sua fé e demonstrar essa fé. Você falou num ponto que eu não tinha pensado ainda. Ponto que me fez lembrar uma devoção que está crescendo aqui muito no Nordeste, inclusive foi ontem ou antes de ontem o dia dela, que é o da Beata Benigna, que é uma jovem Marte. E é muito interessante como a devoção está muito ligada ao povo e como o povo se identifica com isso. Como é que é a história da Benigna? Em resumo, a Benigna sai de sua casa para buscar água numa cacimba, num poço. Para quem não sabe, cacimba é um poço. Sai da sua casa para buscar água na cacimba. Chega na cacimba, se depara com um rapaz que começou a assediar ela. Ela não cede aos assédios do rapaz e ele mata ela. E tortura antes de matar. E ela tinha o quê? Se eu não me engano, 12 anos. E o povo começa essa devoção em torno dessa menina que hoje é Beata, Marte, considerada Marte pela igreja, Beata, e o povo começa. Eu vi pessoas levando potes na cabeça, com água, simbolizando, e o cardeal que presidiu a beatificação em nome do Santo Padre, que foi o cardeal da Amazônia, eu não me recordo agora o nome dele, mas o cardeal lá da Amazônia, ele fez uma analogia perfeita. Ele dizia assim: no céu, nós temos um santo vestido de chita. Ela morreu vestida de um vestido de chita. Para quem não sabe, chita é um tecido muito comum aqui no Nordeste, tecido de pessoas pobres. No céu temos uma beata vestida de chita. E no céu temos uma beata com um pote na cabeça de água. E essa beata saiu de sua casa para buscar água no poço. Mas ela encontrou uma água muito maior, que foi Jesus Cristo, no caminho, nesse seu caminho. Então você vê que o caminho, o sofrimento, o buscar água, outra coisa que eu achei muito interessante na morte da Benigna. Benigna começa a morrer 3 horas. 3 horas da tarde. Ela sai da sua casa, perde 3 horas e o rapaz começa a assediar ela e a tortura começa 3 horas. Ou seja, o sofrimento da Beata associado ao sofrimento de Cristo, porque o horário que Cristo morre na cruz é 3 horas da tarde.
Então, assim, a gente vê, a fé é isso. Fé é encarnação, entende? Não é uma coisa que aconteceu no passado, não é uma história do passado. É a minha história associada à história de Cristo. E a história do povo também é associada à história de Cristo. Eu acho exatamente isso. Fé é uma coisa que não se pega, não se vê com os olhos, mas é uma experiência que se vive individualmente com a pessoa de Jesus. E essa experiência é única de cada um. A minha fé, a minha experiência de fé é diferente do Murilo, é diferente do José, do Antônio, da Benigna, é diferente de cada um. Porque é a história do José, a história do Murilo, que experimenta esse encontro com o divino e ali ele vai fazer essa experiência de uma forma concreta. E como ele vai concretizar isso, é só ele vai saber. É algo que preenche, que dá esperança, que dá sentido à nossa fé e faz com que alimenta. E com que isso vá passando de geração, é muito humano e é muito divino ao mesmo tempo. Maria, como é que o povo nordestino, a gente sabe que nós existimos muitos, traz essa descendência, essa raiz portuguesa. Mas a devoção à Nossa Senhora de Fátima, como chega aqui e como é que esse povo vive isto? Porque é um povo que é muito mariano e Fátima é um título que eu acho que todo o estado é muito forte isso. O dia 13, a meio-dia, as missas, as procissões, tudo isso. Como é vivido isso aí, Murilo? Fátima é uma das grandes devoções europeias, ao lado do coração de Jesus, que inclusive tem uma imagem aqui atrás. Mas Fátima é uma das grandes devoções europeias que pegou no Nordeste assim de forma muito forte. Ao lado aqui da minha comunidade, tem uma comunidade chamada Fátima, Fátima do Piauí. Existem inúmeras paróquias dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. Aqui no Piauí, né, na minha diocese, tem muitas paróquias. Então, assim, Fátima realmente é uma devoção muito forte aqui no Piauí. E eu acho muito interessante é que aqui existem muitas pessoas analfabetas e elas não sabem que Nossa Senhora de Fátima apareceu fora do Brasil. Na cabecinha delas, Fátima é em algum lugar ali do Brasil, ali pertinho, sabe? Assim, quando eu fui a Fátima no ano passado, e muitas pessoas até acharam estranho. Isso quer dizer que Fátima não é aqui no Brasil? Disse, não, não, filho, não é aqui no Brasil. Eles falam português, mas é lá em Portugal, não é aqui. Então, assim, tem muito isso, essa questão. Mas, assim, até a forma de acreditar do povo aqui em Fátima é um pouquinho diferente lá da Europa. Entende? Eu acho que a devoção ao terço está muito ligada à devoção a Fátima. Talvez o fato de Fátima, por essa questão do terço, está muito forte aqui, muito enraizada. E aqui vem uma preocupação da minha parte. E até uma vez, escutando a irmã Ângela, que a gente estava falando agora há pouco dela, a irmã Ângela, né, que é grande estudiosa do fenômeno Fátima, ela dizia que, às vezes, a impressão que ela tinha é que a primeira parte de Fátima tinha sido muito bem assimilada pelo povo. Mas a segunda parte, que é a parte da devoção ao Imaculado Coração de Maria, dos sábados reparadores e de todo aquele resto, não foi. E aqui é um problema que eu vejo aqui no meu Piauí, é que as pessoas associaram muito o texto, as pessoas rezam muito o texto aqui, e é uma parte da devoção à Fátima, o texto. Mas quando chega na devoção reparadora, ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém pratica. Talvez também por esse lado da igreja institucional, porque aqui não tinha padres, ninguém falava em como nós vamos confessar todo primeiro sábado do mês para receber a comunhão, ou então um pouco tempo antes, se aqui não tem padre. Hoje tem, mas assim, do ponto de vista cultural, essa dificuldade assim, de encontrar o sacerdote. Eu não sei bem o que aconteceu, mas nós temos essa parte, essa segunda parte de Fátima, que eu acho que é mais importante do que a primeira, um pouco esquecida aqui no nosso Piauí, que eu acho que é algo que nós temos que unir forças para tentar desenvolver, porque é a parte mais importante, porque é a parte mais eclesial.
Na verdade, nosso povo, como você falou, ele é muito ligado à Fátima pela questão do terço. Dia 13. Toda igreja, dia 13, ela é lotada do povo vestido de branco, a incorporação da fé, as procissões, confissão e tudo. Mas a mensagem de Fátima, ela não é somente isto, ela é também, mas ela é muito mais profunda. E engraçado que quando mais se cava, mais você nunca chega até o fim, porque é muito rica, é um mar de informação. Agora, em 2025, a igreja ela vai viver não somente o ano santo, né, da encarnação do Verbo de Deus, né, o jubileu, mas também ela vai viver o centenário, como o Murilo falou, da devoção reparadora aos 5 primeiros sábados. Só recapitulando aqui resumidamente, as aparições de Fátima, ela não termina no dia 13 de outubro. Termina no dia 13 de outubro na Cova da Iria, onde ela faz o sinal, todo mundo acredita e pronto, todo mundo já sabe, eu acho. Dali para frente, a irmã Lúcia, né, a Lúcia, uma dos pastorinhos, a mais velha, que falava com Nossa Senhora, então ela entra na congregação das Irmãs Doroteias. E nisto ela é transferida para a Espanha, Pontevedra, em Tui, na Espanha. E ela lá no convento, fazendo, né, dando seguimento à sua vida religiosa. Depois, no dia 25, ou melhor, no dia 10 de dezembro de 1925, após o jantar, ela vai para a cela dela, para o quarto, e ali, quando ela chega, Nossa Senhora aparece ela de novo, dia 25 de dezembro, ou dia 10 de dezembro de 1925. E Nossa Senhora aparece com o menino Jesus. E o que é que o menino Jesus diz? Aponta para o coração dela, ferido de espinhos, diz: olha para o coração da tua mãe, ferido com as ofensas, com a humanidade, tu pelo menos há de consolar. Como diz assim, e os demais? Faz o quê? E ali acontece então a revelação dos primeiros sábados, onde Nossa Senhora diz: todo cristão, todo filho, todo mundo que fizer, que for na igreja no primeiro sábado de cada mês, durante 5 meses, rezar o terço, se confessar, comungar e me fizer companhia durante 15 minutos, estará desagravando esse meu coração. Ou seja, está tirando um espinhozinho lá do coração e da nossa mãe, e também, Nossa Senhora é tão esperta, na verdade, ela é boa mãe, que, além dela dizer, desagrava o meu coração que eu te dou um presente. Então, além da gente desagravar o coração de Maria, a gente ganha graças muitas, muitas e muitas. Então, para isso, a igreja ela vai viver 100 anos que aconteceu esse fenômeno lá com a Lúcia. E nós vamos viver isso, né, o movimento da Imaculada vai viver isso de uma forma mais intensa e dinâmica. Como? Então, tá vindo, a gente conseguiu uma imagem, que eu vou mostrar daqui a pouco, que vem, né, foi fabricado exatamente para isto, representando esta aparição com uma relíquiazinha que vem lá da própria Espanha, do quarto da irmã Lúcia. E ela vai andar em paróquias, em comunidades, em grupos de oração, levando exatamente esta devoção. Mas não só levar a devoção, mas levar com que o povo conheça e, conhecendo, o povo pratique. Porque o nosso objetivo é, quanto mais pessoas conhecerem a devoção reparadora, mais eles podem praticar. Quanto mais gente praticar a devoção reparadora, mais o coração de Maria vai estar sendo consolado, mais pessoas vão estar sendo conduzidas ao coração de Jesus. Então, esse é o nosso objetivo. Sim. Fátima é exatamente isso, não é somente o texto. Tem muitas realidades que abrangem Fátima. Fátima, ela está dentro do Evangelho. Ela é praticamente o resumo do Santo Evangelho. Por isso, é sempre Sim. atual. Sim. E a paróquia do Murilo? Como vai viver o centenário? Pois é, interessante que a minha paróquia, a copadroeira é Nossa Senhora de Fátima. E aqui são dois os pontos altos da devoção a Fátima, o 13 de maio e o 13 de outubro. É interessante que aqui se celebra muito o 13 de outubro, diferente de outras realidades que eu já vi que as pessoas focam mais no 13 de maio. Aqui existem muitas celebrações no dia 13 de outubro. Eu acho que por maio já ser um mês dedicado a Nossa Senhora, que as pessoas já têm suas devoções. Então, assim, as pessoas focam muito no dia 3 de outubro. Aqui se celebra muito o dia 3 de outubro. Aqui ainda nós não sentamos com o padre, mas eu acho assim que o primeiro passo é conhecer a devoção, porque não se sabe. É o que a impressão que eu tenho assim em geral
é que o povo não conhece. Porque eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas Fátima, os estudiosos, eles gostam de dividir Fátima em 3 etapas, né? 3 ciclos, que é o ciclo angélico, que são as aparições do anjo, o ciclo mariano, que são as aparições na cova da Iria, e o ciclo cordi-mariano, que são as aparições da irmã Lúcia, em Pontevedra e Tui. E as pessoas ficam só no mariano, no ciclo mariano, e nem ficam por completo, né? Porque também aquela história dos segredos e aquelas histórias das teorias da conspiração, tudo aquilo ali também, às vezes afeta muito a essência da mensagem de Fátima. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam conhecer também o ciclo cordi-mariano, porque eu acho que ele é muito mais importante, porque ele é o cumprimento do ciclo mariano. Nossa Senhora, lá na Cova da Iria, diz: Eu vou vir pedir a consagração da Rússia e a comunhão reparadora. E ela vem, e vem em Tui, e vem em Ponto Pedra. Então, o ciclo cordi-mariano é a continuação do ciclo mariano. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, talvez promover uma palestra, uma conferência, qualquer coisa do tipo nesse sentido, de fazer com que as pessoas conheçam. E a partir do conhecimento, promover a possibilidade das pessoas praticarem isso, né? A comunhão reparadora nos primeiros sábados, a confissão anterior à comunhão, obviamente, e a reza do terço e os 15 minutos de meditação em companhia de Nossa Senhora, que a irmã Ângela diz a leitura orante da Bíblia, né? Murilo, pelo visto você é um bastante conhecedor e conhece muito sobre Fátima, né? Como é visto, então, esse fenômeno nas comunidades, além do dia 13 de maio e outubro? É vivido isso de outra forma? Uma coisa, assim, entre os jovens, assim, eu percebo que existe muita atração à questão dos segredos, né? Aquela história dos segredos e da consagração da Rússia, que, ao meu ver, está longe de ser o essencial de Fátima, né? Então, assim, eu penso que Fátima, ela para ser vivida, nós temos que entender todo o contexto, atualizar o contexto. Porque se a gente fica, o segredo, então a gente sempre fica olhando para o passado, entende? E aí se torna uma historinha do passado. Não. Nós temos que atualizar Fátima ao presente. Como é que eu atualizo Fátima ao presente? O eu. Como é que eu, enquanto pessoa, posso viver aquela mensagem que foi entregue aos pastorinhos, né? Eu costumo dizer, Fátima é tão profundo, a espiritualidade de Fátima é tão profunda, que Fátima já gerou 2 santos para a igreja, São Francisco e Santa Jacinta. E a irmã Lúcia está em processo de canonização. Então, assim, gerou e rapidamente, né? E uma coisa também que eu achei muito interessante, que como eu falei, eu fui para Portugal por ocasião da Jornada da Juventude. E visitei Fátima. Na minha cabeça, eu já sabia que eu ia ficar muito assim, muito emocionada e tal, em Fátima. Mas na minha cabeça, o que iria mais me chamar a atenção na viagem era a chegada na Cova da Iria. Para mim, assim, para mim, o momento ápice era chegar na Cova da Iria. Só que eu não sei porquê, mas eu senti que eu deveria começar não pela Cova da Iria. Eu deveria começar pela igreja paroquial, minha peregrinação. Então eu fui de ônibus, pedi para o ônibus me deixar em frente à igreja paroquial. E para mim foi o momento mais forte, foi a entrada na igreja paroquial de Fátima. Por quê? Lá nós sabemos que tem a imagem que sorriu para a irmã Lúcia, né? E lá tem a pia batismal em que eles foram batizados, os 3 videntes. E lá tem o sacrário em que eles rezavam, sobretudo Francisco rezava. Então, assim, a espiritualidade de Fátima, dos 3 videntes, ela não foi desenvolvida na Cova da Iria. Foi desenvolvida na igreja paroquial. Cova da Iria, sim, é um grande ponto, e um ponto, digamos assim, ponto de encontro de todos os devotos. Mas a espiritualidade deles não foi desenvolvida na Cova da Iria. É tanto que a irmã Lúcia pouquíssimas vezes foi à Cova da Iria, né? Enfim, depois que ela saiu obviamente, depois que ela saiu de Portugal, né? Ela voltou poucas vezes lá na Cova da Iria.
Então, assim, eu acho que muitas vezes nós nos apegamos a coisas que não são essenciais na devoção a Fátima. E nós temos que ir para o essencial. Nós temos que ver qual é o essencial hoje de Fátima para nós. Precisamos conhecer, na verdade, é essa, né? Essa é a imagem do Imaculado Coração que existe lá em Pontevedra, no quarto da Irmã Lúcia, que hoje é uma capela. E nós temos uma réplica dessa imagem que está chegando aqui no Brasil. Está chegando aqui para o Movimento da Imaculada para fazer essa missão no Brasil todo, na verdade, né? Então, essa é a Nossa Senhora que representa, como a gente vê, Nossa Senhora com o coração na mão, cercado de espinhos. O menino Jesus ali do lado dizendo: olha o coração da minha mãe, cercado de espinhos, e você está fazendo o quê? Então, essa é a imagem que representa a devoção reparadora. Reparar é um ato de amor, como diz o padre amigo meu. Quem ama, faz reparação. Eu acho muito interessante essa aparição em específico. Quando o menino Jesus fala com a irmã Lúcia, ele diz assim: vê o coração da tua mãe. A irmã Ângela gosta de tocar nisso. Ele não fala assim: olha o coração da minha mãe. É Não, da ele olha tua. o coração da tua mãe. Aí você vê a questão pessoal de Fátima. O que é que você. Ela é sua mãe. O que é que você está fazendo para aliviar essa dor, entende? Então, eu acho que é isso. Enquanto a fé ela não se encarna no pessoal, na experiência pessoal de cada pessoa, ela se torna uma teoria subjetiva, entende? Então, Murilo, na sua concepção, a última pergunta para a gente finalizar. O que representa, o que significa reparação? E o que esse ano jubilar vem trazer para os devotos, para os cristãos, para a igreja? certo. Eu acho uma palavra que eu acho muito forte. Inclusive, quando eu fui fazer a consagração da minha família ao coração de Jesus, eu fiz um textozinho que eu falava muito sobre essa questão da reparação, porque também a devoção ao coração de Jesus fala da reparação. E assim, quando a gente fala em reparação, a gente já pensa logo em algo que está quebrado. Eu reparo algo que se quebrou. Então, se quebrou, tem que ser reparado, tem que ser consertado. E aí, Jesus vem fazer essa grande reparação. Então, Jesus é essa ponte que liga aquilo que estava quebrado a Deus. Então, assim, o pecado quebra a nossa relação com Deus. Então, se o pecado quebra, precisa de alguém que faça essa ponte. Então, Jesus é essa ponte. E aí nós temos vários pontífices. Nós temos o Santo Padre, que é o pontífice máximo da nossa igreja aqui nesse mundo. E cada um de nós pode ser essa ponte. Inclusive, eu acho muito bonito uma fala do Papa Francisco, que o Papa Francisco diz assim, que nós devemos construir pontes e não muros. Então, reparar é construir essa ponte de ligação entre esse mundo que está afastado de Deus pelo pecado e fazer essa ponte de reparar, de ligar, de voltar à comunhão. E interessante que nós temos esse, digamos assim, quase que esse poder de fazer. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, uma das grandes coisas que ela fala, olha, rezem pelos pecadores. Existem muitos pecadores que são condenados porque não tem quem reze por eles. Fica vendo, ela diz que eles não são condenados porque eles pecam muito. Não, eles são condenados porque nós, que deveríamos rezar por eles, não estamos rezando. Então, assim, é uma responsabilidade que nós temos, que é uma responsabilidade grande, de fazer essa reparação, de fazer essa ponte entre aqueles que não conhecem Deus e Deus. Só que, para fazer essa ponte, nós primeiro temos que ser transportados até Deus. Então, enquanto a gente não se enche de Deus, a gente não pode dar Deus ao outro. E aí é que entra a questão da devoção. Fica vendo o que é que a devoção pede? Confissão. Quando eu me confesso, eu próprio me reparo. Entende? Eu curo o pecado que há em mim. Depois, comunhão.
Quando eu comungo, eu me torno um Cristo, eu me torno um pontífice. Cristo é o pontífice máximo, é a ponte máxima do Novo Testamento que liga a Deus. Então, quando eu comungo o corpo de Cristo, eu me torno um Cristo também. Então, eu me torno essa ponte. Então, é isso. A devoção reparadora dos primeiros sábios é me tornar um Cristo por meio de Maria, gerado em Maria, com Maria. Me tornar um Cristo para levar o mundo a Deus. Então é isso. Em resumo, é isso. Eu penso assim. Qual a sua mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo agora, os devotos de Nossa Senhora, todas as Nossas Senhoras, Fátima, Socorro, Dores, tudo. Que mensagem que você deixaria? Pois é, como eu disse no começo do vídeo, eu fui protestante. Então, assim, eu carreguei muito preconceito protestante para dentro da minha fé, sobretudo no começo. Hoje eu não tenho mais isso. Mas eu levei muito desse preconceito, desse medo, dessa aversão à devoção à Nossa Senhora para a minha fé, inicialmente, né? Hoje não. Mas, assim, o cardeal Newman, que hoje é Santo Newman, que também foi protestante anglicano, se converteu e depois tornou-se cardeal, ele dizia assim: vocês querem saber o que é a devoção à Nossa Senhora? Não vamos falar de teoria, vamos falar de frutos. Olhem os países em que existe devoção à Nossa Senhora. Olha como eles estão. E olhem para os países em que não existe devoção à Nossa Senhora. E olhem como eles estão. Os países como Alemanha, Bélgica, diversos outros países em que houve um movimento de abolição ou de abafamento da devoção à Nossa Senhora, o que aconteceu? O cristianismo caiu, despencou. Enquanto outros países que promoveram e que fortificaram a devoção à Nossa Senhora, como por exemplo Portugal, o país ainda hoje é um país católico, que tem uma essência católica. E eu não vou longe não, Piauí. Piauí, o povo tem uma devoção enorme à Nossa Senhora. E o Piauí hoje é o estado mais católico do Brasil. Então é isso. Olhe os frutos que a devoção à Nossa Senhora traz. Muitas vezes nós somos muito presos à teoria. Não vamos ficar em teorias, vamos ficar em frutos. Né? Falar todo mundo fala. Pensar todo mundo pensa. Vamos para os frutos. E aí Deus age. É na devoção à Nossa Senhora. É um dos meios privilegiados da ação de Deus no mundo. Sem dúvida nenhuma. E essa é a minha mensagem. Não tenham medo de ser devoto à Nossa Senhora, porque até os excessos de devoção, porque existe excesso de devoção, mas ela corrige. Se a gente escuta o que ela diz, ela vai corrigir os excessos também, porque ela não quer excesso também, não. Fazei tudo que ele vos disser. É a mensagem de Maria. Ela nunca traz nada só para. Ela nunca atrai nada e ninguém só para si. Ela é aquela mãe educadora. Por isso, tem uma frase muito forte que é vivida para os servidas da Imaculada, que é Maria, ela é mãe, mas ela é mestra. Ela é educadora. Ela nos educa na fé da escola do discipulado de Jesus. E o Isso é Papa Bento, aqui em Fátima, ela ergueu uma cátedra, né? Que é a azinheira. muito bonito e forte isso. É. Fátima é uma escola, minha gente. Vamos estudar, vamos aprender. E esse ano de reparação, o ano do jubileu também, é um ano muito forte para isso. Então vamos aproveitar. Aproveitem o Murilo, que tem muita bagagem sobre isso. Já foi lá, então vamos fazer isto. Murilo, muito obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado por aceitar por esse sim. E eu queria finalizar o nosso encontro de hoje com a imagem do Imaculado Coração. Que cada um de nós possamos, como cristãos, como filhos desse Deus, filhos de Maria, da Virgem Maria, que nós possamos olhar para esse coração de mãe, ferido com a nossa ingratidão, ferido com tanta perversidade, egoísmo, tanto preconceito, com tanta coisa vivida nessa sociedade, praticada por nós. Que a gente pare pelo menos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do nosso dia para desagravar esse coração dessa mãe. Porque é ela que faz essa pontezinha entre Deus e nós. Ele veio a nós por meio dela.
Então, que Nossa Senhora agora visite o coração de cada um de nós que está nos assistindo, a família do Murilo, e que ela leve esse coração materno, cheio de graças para cada um de nós. Que a Virgem Maria visite todos os lares e faça brotar a semente da fé no coração de todos nós. Não só a fé, mas aquela fé encarnada nas nossas atitudes, vivida no amor, na misericórdia e na caridade. Murilo, uma santa noite e mais uma vez, muito obrigado. Que Deus e Nossa Senhora lhe abençoe. Amém. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.